Então você começou a fazer o seu ciclo de esteroides anabolizantes e surgiu um carocinho no teu peito que dói, ou tá coçando, ou é sensível, ou até mesmo tá crescendo o teu peito, o teu bico do peito. Você provavelmente já sabe que talvez seja ginecomastia e muito provavelmente é a gineco. E fica tranquilo que eu vou te explicar mais sobre ginecomastia e como você pode resolver esses problemas. Seja bem-vindo ao meu canal Mundo Hormonal, meu nome é Denão Cardoso. Se você quiser saber mais sobre mim, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que fica mais fácil e esse vídeo não fica gigantesco e chato. Vamos direto ao ponto. Esse canal aqui ele é focado em esteroides anabolizantes e efeitos colaterais em uma forma de você resolver esses problemas, né? Para que você entenda, compreenda o efeito colateral em si abordado no vídeo, como esse que é ginecomastia, e você consiga resolver às vezes o problema, porque na maioria dos casos é um problema tão pequeno e tão fácil de resolver que você não precisa ir lá e pagar 1.000, R$ 2.000 em um profissional renomado do meio para passar um negócio para você. Isso quando ele não passa merda, né? Enfim, vamos lá. Então, talvez você já saiba, mas eu vou explicar, porque pode ter leigo aqui que não sabe de onde vem. Ginecomastia, na maioria dos casos, ela é induzida por uma disfunção, desequilíbrio hormonal e o crescimento do tecido mamário. Então, quando você está usando esteroide anabolizante e está tendo um aumento muito grande de um hormônio chamado estrogênio, esse carinha é o responsável por você desenvolver ginecomastia. Tem a ginecomastia induzida pela prolactina também, mas é tema para um outro vídeo. E nós temos também a lipomastia, que não é gineco, aí é gordura mesmo. Então o cara às vezes está com percentual de gordura muito elevado, o peito dele cresce muito, mas ali é só gordura. Se ele fizer dieta, vai embora, beleza? Então por que que a gineco acontece, né? Como que ela acontece? Quando você está usando texto, por exemplo, vou dar o exemplo da testosterona porque é o mais prático para você entender. Tá usando testosterona, dependendo da dose, quando a gente usa uma dose, um ciclo no caso, né? Quando a gente está fazendo um ciclo de esteroides anabolizantes e a gente usa testosterona para o ciclo, a dose sempre vai ser elevada, né? Acima dos níveis normais que o teu corpo produz ou de uma terapia de testosterona, por exemplo. Então, você vai tomar ali 300, 400 miligramas de testosterona na semana. Independente de como você esteja aplicando isso, independente de qual seja, você está em nível suprafisiológico, tem bastante testo no teu sangue. Se você é uma pessoa que tem já uma tendência a desenvolver ginecomastia porque você tem muita enzima aromatase no teu corpo, essa enzima aromatase vai converter bastante aquela testosterona em excesso em estrogênio. E aí o estrogênio faz o estímulo do crescimento mamário, né, da ginecomastia, da glândula no caso. Então, num geral, é por conta desse desequilíbrio entre testosterona e estrogênio. Estrogênio muito alto, gineco na certa. E quem tem mais riscos a desenvolver ginecomastia? Sem sombra de dúvidas, quem não tem controle da dose dos hormônios que está utilizando, quem não está olhando para exames, quem não tem noção de nada. Às vezes você está sendo até acompanhado por um profissional, mas ele não está olhando ali para os seus exames, ele não está olhando ali para sua clínica, por exemplo, né? Clínica, quando eu digo, para suas reações, para alguns sinais que o seu corpo está trazendo para ti. E aí mesmo que você passe, às vezes, pro profissional, se ele não tem um conhecimento bom, ele não vai conseguir te ajudar. Ou às vezes ele simplesmente passa ali uma medicação para você e você toma e piora tudo. Como você previne e trata a tua ginecomastia, tá? Se você não tem um acompanhamento de um profissional, mas você tem exames e viu que no seu exame teu estrogênio está muito alto perante a quantidade de testosterona, vou dar só um exemplo. Tua testosterona está em 2.000 nanogramas e o seu estrogênio está em 100, 120 picogramas. Tá alto pra cacete. Então você vai precisar resolver isso. Num geral, essa quantidade, 100, cento e pouco, 90, é alto para maioria dos homens. E você precisa reduzir. A maioria dos homens ficam bem quando o estrogênio está na casa de 60 até estourando uns 80. Tá? Essa é a realidade. Fica bem em relação a tudo: disposição sexual, ereção, saúde mental. Não vem a gineco, no caso. Então, se você consegue chegar nesse equilíbrio, nesse controle, você de fato consegue dominar esses efeitos colaterais, principalmente a gineco, tá?
Então você viu lá no exame que está alto, o que, que você precisaria fazer? Existem medicações para que você resolva isso. Não adianta achar que um simples suplemento vai resolver. Não vai. No geral, é só com medicação. E é muito mais inteligente você usar uma medicação em uma dose pequenina por um tempo curto para reduzir o estrogênio e equilibrar ele, do que você ir lá e entrar com Masteron ou Primobolan. Você está colocando mais esteroide anabolizante, né? Ou seja, tem outros efeitos colaterais desses esteroides, e você vai causar uma redução muito grande do seu estrogênio, que a gente não tem controle disso. Com o anastrozol tem controle, melhor. Com o Primobolan, por exemplo, reduz demais o estrogênio. E é onde dá merda. Porque o cara, geralmente, hoje a moda é a seguinte, né? Ah, eu acho que eu tô com o meu E2 alto, tô com uma gineco, tô ficando inchado pra caramba, tá meio zoado, sinais de estrogênio alto. Aí o teu genial coach ou profissional vira e fala: põe um pouquinho de primo na semana, aí você vai lá e coloca Primobolan no teu ciclo. Redução brusca de estrogênio dá mais merda do que antes. Então você vai ficar sem gineco, mas vai ficar com uma bordoada de efeito colateral, principalmente sexual. E aí vai piorar o quadro. Aí vai precisar tirar o Primobolan e regularizar isso. Ou seja, você vai criando um monte de merda no teu organismo à toa. Então é mais fácil você regular o que está só errado com uma pequena medicação, depois tira a medicação, segue o jogo. Vamos supor que você está com estrogênio alto e precisa regular um pouquinho ele. Então ele está aí nessa casa que eu falei de 90, 100, 110. Você entrando com, por exemplo, anastrozol em dose baixa, tá? Para os gênios aí que talvez queiram hatear, isso é a realidade. Só que ninguém fala lá no podcast. Dose baixa de anastrozol, tipo 0,15, 0,20 miligramas, 2, 3 vezes na semana no geral, já funciona absurdamente bem para regular o teu estrogênio. O tempo de uso vai ficar ali na casa de 2 a 4 semanas no máximo. Arranca fora, tá tudo certo. Por quê? Passou o efeito colateral, reduziu o caroço da gineco, a dor, a sensibilidade, não precisa mais utilizar. Porém, antes de você fazer isso, o que, que você pode fazer? Tamoxifeno. Não é uma medicação tão segura porque tem riscos trombóticos, mas o tamoxifeno na dose de 5 a 20 miligramas, muito vai depender da reação da pessoa com a medicação, por isso comece sempre com uma dose bem baixinha, já resolve também. Porque o tamoxifeno ele atua como um bloqueador de estrogênio. Então, se você está só com um excessinho de estrogênio e precisa dar uma bloqueada nele, o tamoxifeno resolve. E quando é legal utilizar o tamoxifeno? Quando você está já numa dieta de cutting. Por quê? Você vai secar. Muita enzima aromatase vai embora quando você seca, porque a enzima aromatase está presente na gordura do corpo. Tá? Então, se você está secando, perdendo gordura, você está mandando elas embora também. Você está reduzindo essa quantidade de enzima. Aí talvez apenas um bloqueador seja melhor do que um inibidor. Essas duas medicações elas já são extremamente eficientes para gineco, para o excesso de estrogênio, tá? Mas existe, por exemplo, o exemestano, que é um inibidor também da enzima aromatase, mas ele praticamente mata as enzimas, né? É chamado de suicida, inibidor suicida das enzimas aromatases. Ele é um pouco mais agressivo, tá? Falam que o anastrozol tem rebote e todo esse blá blá blá, mas dá rebote em quem é lixo na dieta, quem é lixo usando hormônio. Porra, você vai usar hormônio, cara. Tá fazendo um trampo legal para ficar com shape legal. Você vai fazer tudo relaxado? Então não tem sentido você usar hormônio, né? Então também não tem sentido você usar examestano. Vai ficar tomando uma pá de remédio para quê, mano? Para ficar controlando colateral. Ah, deu esse colateral, vou tomar remédio. Deu esse, vou tomar aquele. Você vai empilhando um monte de remédio só para bloquear colateral, porque você não quer secar mesmo, de verdade, fazer uma dieta para emagrecer. Não tem sentido nenhum isso. Você só vai se fuder. Mas o examestano ele pode ser bem-vindo em alguns casos quando é mais agressiva a situação. Porém, num geral, o anastrozol e o tamoxifeno já tendem a resolver a questão, como eu falei aí, as dosagens, tá? Um outro composto muito bom, que aí no caso entra como uma suplementação, porém ela entraria como um pós, né? Então depois que você resolveu ali o problema da gineco, ou até mesmo antes, né? Você começou o seu ciclo, é legal ter esse ativo, esse suplemento nos seus manipulados de suplementos fitoterápicos, por exemplo. Por quê? Porque ele vai fazer uma regulação do estrogênio. Esse suplemento se chama DIN. Ele faz uma regulação dos níveis de estrogênio, seja quando está alto, seja quando está baixo. Então, é uma suplementação fantástica, tá?
O DIN geralmente fica na casa aí de 200 miligramas a 400 por dia, né? Você tomaria o DIN, por exemplo, de manhã, metade, e de noite, metade, tá bom? Sempre comece com uma dose pequena, por exemplo, 100 miligramas 2 vezes por dia, né? Ou tá indo, não tá tão legal, 150 2 vezes por dia, ou 200 miligramas 2 vezes por dia. Isso aí você precisa sentir, tá? Colateral é uma coisa que quem resolve realmente é você sentindo os efeitos colaterais, mas para isso você precisa conhecer, né, as reações do colateral do estrogênio, por exemplo. Se você não conhece, melhor coisa é exame, tá? Olhou o exame, tá alto, beleza, aí você pode tomar essas condutas. Mas, se você não tem um exame em mãos, mas você tá com a dor da gineco ou com o caroço, você precisa saber de onde está vindo, se é da prolactina ou do estrogênio, beleza? Num geral é do estrogênio, mesmo utilizando DECA, num geral é do estrogênio, mas se a pessoa está usando trembo, por exemplo, trembolona, pode ser induzido por prolactina no caso. Aí é outro papo para outro vídeo, beleza? E por fim, assim, dependendo do caso, muitas vezes pode precisar de cirurgia, tá? Porque pode ser que a gineco ela esteja no começo. Se tiver no começo, resolve. As medicações, o DIN, vai resolver. Mas se já fibrosou, né? Já ficou muito tempo com aquela gineco ali, ela já virou aquela fibrose, aí você tem que fazer uma ultrassonografia da glândula para avaliar se realmente está fibrosada, e aí só fazendo a retirada com cirurgia, aí já não tem mais o que fazer, beleza? Então, para fechar, anastrozol resolve o problema, tamoxifeno também, e o DIN, ele é um pós ou antes, né, da gineco. Então, se você não tem gineco, vai começar a ciclar, usa o DIN. Se você teve a gineco, fez um tratamentinho rápido ali com anastra ou com tamox, entra com o DIN depois, para que não volte o problema. E o mais inteligente, fica de olho na dosagem de texto que você está tomando. Se você tem uma sensibilidade muito grande na texto, aos colaterais dela, reduz a dose. É simples. Converse com o seu profissional, com o seu coach, com o seu médico, seja lá quem está te passando o ciclo. Ou se for você, aprofunda mais os estudos na testosterona, nas reações dela. Tem vídeo aqui no canal, beleza? Deixa sua curtida aí. Próximo vídeo, mais sobre colaterais. Se inscreve também para ajudar o canal. E um abraço, até a próxima.